vamos falar aqui com o Carlos, que eu conheço há muitos anos, não tantos como vocês conhecem. Há mais anos que eu. Há mais anos que eu próprio me Eu creio que a primeira vez que falámos um com o outro, eu convidei-te para o JL para fazeres uma. Eu ri, estás cá. Acho que ainda há cadeiras, não é? Mas está-se a compor, Luísa Guarda. É por isso que eu dou sempre 10 minutos de tolerância, não é? Pensei que tinha encontrado em Londres. Mas dizia eu que eu conheci o Carlos, agora eu estive a fazer um esforço, porque a Luísa tinha-me perguntado há dias onde é que eu tinha conhecido. E foi há 25 anos, exatamente, que eu fui ver. Praticamente a minha idade. Há 25 anos, quando fiz, porque 25 de abril fazia 25 anos, uma mesa redonda, contigo mais não sei quem, com o Tó Romano, sobre a moda em Portugal pós 25 de Abril. Perfeitamente. Que eu não sei como é que conseguimos pôr o José Carlos Vasconcelos a permitir uma coisa dessas. Tipo, foi assim uma grande. Mas foi aí que nos conhecemos. Há 25 anos. Há 25 anos. Eu era uma criança. Pois, Bom, o Carlos, quase todos o conhecem aqui, escuso de fazer grandes apresentações. Professor universitário, poeta, autor de vários livros, um dos quais também excelente, sobre a obra do arquiteto Niemeyer. E surpreende-nos, a mim, quando comecei a descobrir esta tua paixão pela Escócia, foi uma surpresa total, se desconhecia, em absoluto. Como é que começou? É um desafio quase de retrosaria. Talvez a nossa conversa centrar-se-á na poesia escocesa. Sim, não mas em vamos mim, começar por causa das finanças. Mas para as pessoas perceberem. Do Ministério das Finanças, não é? Não, sabem, no final do século passado, nós somos pessoas do século passado. Se refirem ao século XX. Chefe daquela menina ali. Ainda está. Umas pessoas do Porto pediram para escrever uma história da Coates and Clark, aqueles carrinhos âncora, pá, que são um ícone em Portugal, não é? As nossas avós e, em alguns casos, mães, não é? Então, a Coates and Clark era uma empresa fundada no princípio do século XIX. A parte dos Coates é uma história típica da Revolução Industrial. É o pai, agricultor, camponeses. O pai morre, a mãe vem com 7 filhos para uma cidade perto de Glasgow, que era a capital da indústria têxtil, Paisley, e daí a 20 anos são um potentado mundial, com barcos por todo lado, porque um dos filhos inventou um fio mais resistente e outro inventou uma técnica de tiar e a partir passado décadas já era um potentado mundial. Eu então fui lá a Paisley e estive lá a estudar o arquivo da Coates. Porquê? Porque eles, o primeiro país em que fizeram outsourcing avant la lettre, não é? Não devia existir a palavra sequer, foi Portugal. Foi. Em Gaia, abriram uma autêntica cidade no espírito socialista escocês. Contudo, férias para a escola, férias, refeitório, casas, uma coisa linda, e tiveram cá 100 anos. A Coates and Clark, hoje a Coates and Clark é ainda, a Coates, hoje chama-se só Coates, é ainda a maior empresa de fios do mundo, não é? Que com várias ramificações. Opa, quando eu lá cheguei, logo na tarde em que eu cheguei, aparecem-me 2 maduros, não sei o quê, pá, Portugal, poesia, não sei o quê. Nós somos diretores do Clube Burns. Pá, eu tinha levemente ouvido falar no Burns, mas não com o impacto que o Burns tem na Escócia e em todo o mundo. Fizeram uma sessão nesse dia logo para mim, pá. Ainda por cima, a sede do Clube Burns, que há clubes Burns espalhados por todo o mundo, mas na Escócia então por todas as esquinas. É num poeta que eu também traduzo. Era na Cottage, numa cabana de um poeta operário de Selão, também poeta, Robert Tannahill.
E é lá a sede do Clube Burns. Opa, criou-se logo uma empatia, uma amizade, uma coisa impressionante. No outro dia já outra sociedade me convidou e depois apareciam outros. Você tem que vir e não sei o quê, e não sei o que mais. Não tem quilo, a gente empresta-lhe um quilo. E foi uma coisa de facto incrível. Opa, independentemente dessa experiência pessoal, a Escócia é a Escócia, não é? Pá, nós não ficamos nada atrás, também não devemos ser autocomiseração, porque nós também temos uma sociedade em um país profundo, não é? Mas a Escócia, de facto, pá, é uma coisa que rodeada de uma atratividade e de um mistério. E essa foi a tua introdução Foi a minha introdução, foi. Depois, logo que voltei, eu fui lá 2 vezes, tive lá 2 períodos. O arquivo Paisley, em Paisley da Code sobre Portugal é gigantesco, pá. Eles têm imensas coisas, até fichas pessoais dos operários, das operárias, uma coisa deslumbrante, de facto. Esse livro publiquei, foi editado em 2005, a história dos 100 anos da Code em Portugal. Mas o que é que eu ia dizer, já não sei. Que no fundo foi a tua introdução Foi a minha introdução. Quando poesia. eu voltei, a sociedade escocesa em Portugal, centrada na sociedade de Santo André de Lisboa, Lisbon St. Andrews Society, é outra coisa que eles têm por todo o mundo, as sociedades de Santo André, que é o santo que foi crucificado na cruz em X, e que é a própria bandeira da Escócia. A história é que ele não se considerava a altura de Cristo e então não aceitava ser crucificado na mesma cruz em que o Cristo, então pôs a cruz em X. Só isto já dá um garrafão, só com isto já se bebe um garrafão. Então, essa sociedade de Santo André também me acolheu, são para aí uns 500, 400, 500. Portugal também é incrível, não é? Detém esta gente. Acolheu muito bem. Opa, há uma coisa... E estão concentrados sobretudo na zona de Lisboa? Não, Cascais? de Cascais, Lisboa, as serras e mais por aí. Estão espalhados. Eles têm 2 cerimónias todos os anos, o dia de Santo André e a noite do Burns, em que o dia do Burns, a Burns Night, 25 de janeiro. Opa, e a Burns Night tem uma coisa que é Immortal Memory, a memória imortal, que é um discurso sobre o poeta, não é? E à volta do poeta, enfim, é uma coisa que eles consideram uma coisa de uma honra absolutamente inaudita. Pá. Normalmente são publicadas até as Immortal Memory. E isto não é para me gabar, pá. Assim como as prisões, também não gosto de me gabar, mas é por sentimento, de facto. O ano passado eles convidaram-me para se dizer a Immortal Memory, o que, pá, 900 pessoas. E não só, não é? É uma coisa que... Portanto, lá está, esta malta matou-me, pá, como é que eu não havia de andar, pá, embeiçado por eles, pá. Muito bem, então este livro... são muitas coisas, este livro são muitas coisas, não é enorme, não é? Mas é, já vamos falar de coisas sérias. Mas há uma coisa que me desperta imensa curiosidade. Só para acabar, depois, há 2 ou 3 anos, fundámos um clube de Burns, o primeiro em Portugal, e que caíram na asneira de me eleger presidente. Olha, já viste, os meus post-its são tartá. Mimo Carlos. Bom, a minha poesia tem muita... Tu também tens aqui... Poesia visual, sim, poesia fonética... aliás, no outro It's dia... not a skirt. It's not a skirt. It's not a skirt, é moda, pô. It's not a skirt. Também nós chamamos cuecas aos calções dos jogadores de futebol, não é? São calções, não são cuecas. Isto não é uma saia. Mas este livro, como eu Fiz um capítulo sobre a independência da Escócia, só com poemas visuais, mas é poesia visual. Eu sempre fui embeiçado pela poesia visual desde os anos 60, 70, Meli Castro, não é? E não só, há muitos outros. Logo que o livro saiu da tipografia,
fui a Abrantes levar o livro a uma personagem que não sei se vocês conhecem, mas é um dos grandes da poesia visual em Portugal e concretista, que é o José Alberto Marques, que é velhíssimo, alzheimeriano de 5º grau, pá, ajudado por uma mulher cheia de energia, pá, provavelmente uma antevisão daquilo que vai acontecer daqui a 50 anos. E eu fui levar ao Zé Alberto. O Zé Alberto já está noutro planeta, pá, só tem relação com as pessoas quando está agradado. Faz assim à mão, à palma, como é que se chama? Às costas da mão. Opá, não, foi uma coisa tocante. A obra de Zé Alberto, os poetas experimentais em Portugal passaram completamente ao lado. E a poesia hoje é discursivismo emocional, não tem nada a ver de experimentalismo, não é? Sim. Portanto, isto é gente que ficou perdida. Apesar de haver um grande grupo no Porto de poesia experimental, que reúne até estes contributos antigos. Mas aqui tens, como eu dizia, são muitas coisas e tens aqui algumas muito interessantes, que é o facto, tudo é interessante, mas que me tocaram particularmente. Tens aqui, isto nos teus poemas, propriamente ditos, tens aqui um diálogo com o Venceslau de Moraes, por exemplo, que eu gostava que lesses pelas pessoas. Obrigado. Porque, no fundo, o que eu te ia perguntar é se aquilo que vos une, ou que te põe em diálogo com o Venceslau de Moraes, é o facto de, no fundo, eu percebo isso muito bem, porque também tenho apelo de outras terras, que é o facto, a minha Castela lá, mas que é o facto de algum modo precisarmos de vez em quando de sairmos de Portugal e de procurar outros mundos. O Venceslau teve isso e tu próprio na introdução do livro confessas essa necessidade, que encontraste também na Escócia esse outro lugar. A errância, pois. A errância e a libertação da Escócia. Tem um Portugal. grande poeta, agora entrando no assunto, que é o Kenneth White, que se exilou em França, mas é provavelmente o grande autor, poeta sobretudo, mas também com prosa, é o grande autor da errância, não é? Queres ler este poema que eu gostava muito de ler, que eu não tenho jeito nenhum para ler? O Venceslau, como vocês sabem, foi para o Japão, casou com uma japonesa, morreu no Japão, não é? Não, e andava sempre vestido de sari, não é? Sari. Kimono. De kimono e de, se calhar de sari. O sari é para as senhoras, não é? Não, sari é desculpa, kimono. Outra personagem que eu refiro é o nosso querido Rui Sinati, não é? Que tem os seus poemas timorenses, pá, com que nós, o Luís mais. Mas lembro de um almoço com o Rui Sinati, em que o Rui Sinati levava um tupperwarezinho e depois levava tudo para casa e moía aquilo. E moía tudo, ficava proteínas. Mas a paixão dele também levou a isso, não é? A assumir quase uma identidade nessa errância. E depois, repara, o Pessoa foi um britânico sim, Portugal, não não é? Uhum. Pronto, essencialmente ele colheu nessa sua cultura britânica de forma correta. Pois pronto, é aquela genialidade dele, mas o meu é este, a Venceslau de Moraes. Visto o teu kimono, pois o meu kilt, amas uma Highlander, beijo uma geisha, os lírios deixam cair as folhas como os nossos anos passam, à vista do constante desespero de termos aqui nascido, para morrermos em Tokushima ou num Loch gélido que continuará a existir muito para além de nós. Mas eu sempre tive uma paixão pelo Venceslau de Moraes. Por acaso, a poesia dele eu conheço pouco, mas as memórias dele, vida, as memórias deles do Japão são incríveis. Os poemas do Rui Sinati, esses até refiro, porque o Jorge Sena faz uma citação sobre esse percurso errático do Rui Sinati, não é? E fala, no fundo, explica isso, que a errância, no fundo, é uma busca da nossa própria identidade, não é
passarmos para o outro lado, é encontrarmos a nós próprios, não é? E mais, a errância até pode dispensar a viagem em certos casos, não é? Nós temos... É uma viagem mental. Sim, pois, nós temos a nossa grande Ana Teresa Pereira. Ia-te falar dela, que eu também gosto muito. Vocês conhecem a Ana Teresa, ela vive fechada na Madeira. No outro dia fizeram uma homenagem daquelas de Estado. Ela não dá entrevistas, não foi. por exemplo. O facto de fazer entrevistas, ela não dá entrevistas. Não, ela vive completamente no seu universo errante. A cultura dela é uma cultura inglesa, Sim. Jane Austen, Virginia Woolf, etc. Uma figura, eu encontrei-me com a Ana Teresa no Funchal, o que é uma coisa absolutamente fora de normal. A Ana Teresa sair de casa. E foi deliberado o encontro? Foi. Eu consegui falar com ela e dizer, Ana, gostava de falar de uma coisa, porque eu tenho uma coisa que é os riscos, em que pego em páginas de autores e risco, fico só com as palavras que quero. E pedi autorização, olha Ana, você tem 2 livros sobre a Escócia, isto a propósito da errância, não precisares de ir sequer, não é? Porque ela tem 2 livros sobre a Escócia, Inverness e Neverness, mas nunca pôs lá aos pés. Aliás, e a tal viagem mental, não é? Pois, que a errância lá está, a partir dos simbolistas, sobretudo. Nós, dentro de um quarto, podemos dar as voltas que quisermos ao mundo. O mundo... A outra autora que ela cita muito é a Daphne du Maurier, por causa da Rebeca, não é? E ela adora a Agatha Christie também. Todo esse universo. Não, a Ana Teresa é um exemplo. Outro exemplo que vocês conhecem, vizinha, aliás, do Luís, é a Hélia Correia, não é? A Hélia Correia tem um livro seminal, de facto, que é a Lilias Fraser, seminal para a própria Escócia, porque ela faz uma descrição da batalha em que os ingleses esmagaram os escoceses e depois de toda a repressão, coisa absolutamente... Os ingleses são os sacanas, como nós bem sabemos, sem desprimor, sem ofensa. Porque em muitos casos são os nossos sacanas, não é? Mas o Lilias Fraser é uma coisa absolutamente venerável, de facto. Eu, aliás, fizemos uma Burns Night há pouco tempo e convidei a Hélia Correia e ela fez a Immortal Memory da nossa Burns Night. O Lilias Fraser descreve essa batalha de Culloden, 1746, em que, de facto, depois de muitas vitórias, os escoceses foram esmagados. E mais, a partir daí a cultura escocesa, o kilt foi proibido, o tartan foi proibido, as pessoas tinham bocadinhos de tartan que guardavam religiosamente, mas podiam ser presos e deportados até. Foi uma coisa esmagada. O Parlamento da Escócia foi-lhes retirado em 1707, com o Ato da União. E quando é que é recuperado? 1999. Ou seja, os inventores do Parlamento roubaram durante 292 anos o Parlamento aos escoceses em 1999 e abriu a sessão com um poema do Burns, que vamos ler, aliás, se tivermos tempo. Exatamente. Pois, outra coisa que tu tens aqui são, de facto, esses riscos, que tu chamas riscos escoceses, apropriações, uma das quais é uma dos autores com quem dialogas é com a Ana Teresa. Mas também tens os outros são todos incluindo autores. o Irving Welsh. O Irving Welsh. O autor do Transpotting. Escolhi uma série de livros, digamos assim, bem conhecidos. O Muriel Spark também. Pois, e um livro que nós devíamos conhecer e não conhecemos, mas que é uma coisa absolutamente seminal da literatura europeia, que é o Lanark, a história de uma personagem em 4 volumes. O Lanark, que é do... Eu tenho aqui, mas agora passou-me. Mas é um livro impressionante, que devia ser... Bem, é daqueles livros como o Joyce, não é? Que, aliás, tu tens aí, calhar. Sim.
Não, isto para dizer que é uma pena que não existe em português o Lanark, apesar de ser como o Joyce. Apesar de ser como o Joyce, é intraduzível, mas pronto, ao menos, pronto, termos a... É um livro, A Life in Four Books, Alasdair Gray. Opa, não, é uma referência, deve ser considerado uma referência da literatura moderna europeia. Misto de modernismo, literatura fantástica, surrealismo. O Alasdair Gray era sobretudo um artista visual, gráfico, desenhador, mas de facto é importante falar em termos de poesia escocesa porque teve uma influência brutal na poesia escocesa, a ficção do Alasdair Gray. E é uma pena que, de facto, não seja a dificuldade, por um lado, a mistura, as línguas. Tenhamos a noção de que a Escócia é um agregado de línguas, não é? Quando falamos, por exemplo, em poesia escocesa, temos que falar em latim, onde há um património grande, temos que falar em Scots, que é uma língua ainda hoje bastante presente. Temos que falar em Gael, que é presente sobretudo na costa ocidental, as ilhas. A Escócia tem 800 ilhas, não é? Portanto, é uma coisa a sério. Não é só os berlengues. E depois há ainda o inglês na poesia, mas sobretudo o Scottish English, o inglês com... Robert Burns, que é o pai fundador disto tudo, pelos vistos, não é, mas que é um simbólico, escrevia em que língua? Não, o Burns corresponde àquilo que eu trazia quando falamos na poesia escocesa, fala-se em duas grandes renascenças. A primeira renascença, século XVIII, não é? Eu até trago, não sei se vocês veem bem, isto era... Isto é mais ou menos assim um lençol. Não sei se vocês veem bem, mas isto está expressionista. Mas são os poetas, a primeira renascença é o que eu traduzo neste livro. Os 10 poetas. A primeira renascença, que é século XVIII, sobretudo. Alguns nasceram antes, outros morreram depois, mas o grosso é a segunda metade do século XVIII. Estão a ver? Iluminismo, Revolução Francesa, etc, etc. E eu traduzo de facto esta malta, porque o livro já era muito grande e por uma certa coerência também, esta articulação entre a poesia moderna e o romantismo. Sobretudo na literatura inglesa, há quem considere o romantismo o primeiro modernismo. Em França isso já não acontece, e cá também não. Mas em Inglaterra eles consideram o romantismo, e portanto, no romantismo, e nestes conjunto de poetas, não temos tempo, mas estão aqui poetas absolutamente fora de série, não é? Este anterior ao Burns, o Roberto Ferguson, morreu aos 24 anos, influência, e o que caracteriza toda esta malta é a característica da Renascença, que é, por um lado, identidade nacional. Os tipos estavam ocupados pelos ingleses, ocupados e de que maneira? E depois o regresso aos Scots, exatamente, o regresso ao uso da língua Scots. E então todos estes, sobretudo o Alan Ramsay, que é o mais antigo, e depois o Burns, usa o Scots, mas o Scots tem muitas variantes, muitos dialetos, muitas variantes, muitas misturas com o inglês, estão vendo? O que torna a tradução. Vocês querem um cheirinho? Para a gente ver o que é que estamos a falar, não é? Porque senão... Mas é uma coisa, é uma viagem, não é? É uma viagem. Deixa ver que isto está... I'll explain. In Scots, in my Scots, that reads this way. A week for next to the old trouble, I saw yon entering thing, a water go with chicken left, ayont the onding, and I felt to the last wild look you gave before you did. There was near reek in the labourers house that night. Portanto, isto é o Scots. Guerra dos Tronos. Quem está, total, quem está
a ler isto, é uma figura seminal também do primeiro, da segunda Renascença, que é o século XX e a modernidade. Quais são as datas que ali não se está a ver? Ele nasceu em 1892 e morreu em 78, portanto, da nossa vida. O MacDiarmid, a mesma característica, a segunda Renascença, ou seja, a modernidade, anti-Burns. O MacDiarmid rejeita o peso que o Burns tinha e tem na poesia escocesa e não só. Portanto, é um anti-Burns. Ele até vai buscar, repara, outra figura anterior, do século XV, um renascentista, que é este William Dunbar, que escreveu muito em latim, não sei o que, era um Macar, com capa, Macar, poeta da corte, e era uma poesia que está por descobrir na própria Escócia, porque era de uma diversidade, era uma espécie de Chaucer, de Gil Vicente, de Fernão Lopes, portanto aquela brutalidade de linguagens, de histórias, de personagens que este período tem, não é? E então o MacDiarmid diz: Burns é uma chatice, e não só, está cercado e seguido por gente horrorosa e conservadora. Pá. Nós queremos poesia completamente diferente, e eu gosto é do Dunbar, porque esse gajo é que era cheio de diversidade. Mas ter escrito em latim não ajuda muito. Não, em Scots, e o Dunbar, sabem como é que o MacDiarmid chamava isso? Caledónia Anticisizi. Antítese. No fundo, nós queremos mudar isto tudo, mas nós ainda estamos no Burns, não é? Não, o Burns é desta primeira Renascença. O Burns viveu 37 anos, uma coisa fugaz. Enquadrar, portanto, camponês, pobre mesmo, de fome, mas característica da sociedade escocesa. Com a reforma calvinista na Escócia, a leitura tornou-se uma coisa obrigatória para a relação com a Bíblia. Obrigatório que houvesse em todas as paróquias uma escola e que toda a gente soubesse ler. Faz o contraste com as sociedades do Sul, não é? A Escócia no século XVIII era o país mais alfabetizado de toda a Europa, estão vendo? Isso permitia que um campónio lá do cu de Judas, não é, atrás-se ao posto, tivesse uma biblioteca, lesse francês, lesse latim. Ou seja, não liam só a Bíblia. Nada. E consagravam-se muito à cultura, à educação. Os pais faziam tudo, mesmo pobres, para trazerem um tutor que os iniciava no latim, nos clássicos. Portanto, é de facto isso, não é? Um gajo perdido lá nas Bergenjas, que tem uma cultura enorme e depois, uma genialidade fantástica. Quem foi este homem? Porque ele é um bocadinho um símbolo para a Escócia, não é? O que tornou-se, graças ao seu gênio, o Burns é identificado, o Camões, com a diferença de que a Escócia é um país de poesia, estão vendo? A poesia na Escócia é entranhada, tu vais do aeroporto para Edimburgo e o taxista recita-te o Burns. Há um Macar nacional, depois do Parlamento, de retomarem o Parlamento, criaram a figura do poeta nacional, que muda de um em um ano, ou de 2 em 2 anos, o National Macar, Scottish Macar, que é o bardo, não é? Portanto, pode ser homem como mulher. Ou ser novato, essa grande palavra. Eu trago uma coisinha que se calhar vocês vão achar piada, que é, para os bebés, há uma caixa do bebê, que é dada a todos os bebés que nascem. E a caixa tem um poema. Eu trago o poema da Jackie. E é sempre o mesmo poema? Não, vai mudando, mas por enquanto tem sido sempre o mesmo. Jackie Kay, uma negra, escocesa. O poema chama-se Bem-vindo, pequenino. Jackie Kay, como vocês veem, uma mulher de 61. Meu querido, meu pequenino querido,
Finalmente estás neste mundo com toda a tua sabedoria, os teus olhos brilham como estrelas e enches esta casa de luz. Tua mãozinha tranquila, tua cabeça redondinha, meu querido do meu coração. Oh, meu querido pequenino, o mundo inteiro dá-te as boas-vindas. A lua brilha, a lareira aquece, sorte, saúde e beleza para a tua vida, meu lindo filho abençoado, meu pequeno e miraculoso presente. Nunca conheci um amor assim. É o poema da Jackie Kay. Jackie Kay é uma das principais mulheres da... Mas as duas renascenças têm essa característica, Scots e identidade nacional, e foram decisivas para que depois, no pós-guerra, as pessoas passassem a ser plurais, não é? Cada qual, influências na poesia americana, William Carlos Williams, etc, etc, não é? Portanto, há muitas vozes, Jackie Kay é uma delas, não é? Sobretudo nesta área das mulheres. Mas isto para dizer isso, é poesia por todo lado, não é? Depois a questão do Camões e do Burns. O Burns é o Camões da Escócia. A única diferença é a Escócia. Ou seja, o Burns não há família que não faça a sua Burns Night. E que não diga os poemas do Burns e canta-se pela rua e os taxistas, não sei o que estão vendo. Portanto, nada de comissões do 25 de Abril, nem de comissões do Camões. Do Camões não há. Isto é vir para a rua, para os cartazes. Aliás, a nossa última sessão foi sobre isso, sobre a ausência dos festejos do É fantástica a Escócia nesse aspecto. Esquecemos. Graças, lá está. Por um lado, há uma grande tradição de baladas. A poesia embalada, ou portanto, acessível às pessoas. E depois a reforma calvinista. A reforma calvinista. Vocês sabem que foi um escocês que fundou a Igreja Presbiteriana Escocesa num espaço português, neste caso na Madeira, o Robert Cayley. E era a mesma coisa, era médico e o gajo andava pelas aldeias a distribuir bíblias. E o people dizia, mas nós não sabemos ler. Não há problema. Sentamos aqui e eu ensino-te a ler e a escrever. A ler, pelo menos. E então foi isso. Fala-se crónicas de inimigos porque o Cayley depois foi expulso da Madeira e com ele 2.000 madeirenses. Isso em que época? 1848. 2.000 madeirenses que foram expulsos da Madeira, presbiterianos, seguidores do Cayley, e criaram comunidades pela Trinidade, por Boston, pelo Canadá, e que hoje são orgulhosíssimos. Fala-se nos seus inimigos, nas crónicas da Igreja de Roma, não é? Que os encontros do Cayley tinham 5.000 pessoas naquelas serranias. É impressionante, porque ele misturava medicina com... Toma lá um saquinho de arroz, toma lá um não sei o quê, que ele sacava dos ricos que lhe pagavam as consultas. Okay. E depois a questão da leitura. A leitura. Espalhou-se na Madeira e depois saltou para os Açores. É uma coisa ignorada, praticamente, que houve um movimento reformista em Portugal. Mas que foi, de facto, também como os ingleses com os escoceses, não é? É incrível. Mas é isso, o Camões e o Burns e a poesia na Escócia e a poesia em Portugal. Queres ver uns poeminhas do Robert Burns, para quem não conhece? Que bom. O Burns é explosivo, estão vendo? Este eu estive a ler, porque a ler este do Highland. My Heart is in the Islands. Que é tão bonito. Os escoceses dizem Englands. Não. Desculpa. Leio-vos o poema que abriu o Parlamento. Ok, sim. Ou seja, o Burns, Revolução Francesa, o Burns, épico. Um homem é um homem por tudo isso. A man's for all that. É um poema em Scots. É por honesta pobreza que ele baixa a cabeça e tudo isso. Passamos por um escravo com tristeza, lamentando ser um pobre por tudo isso. Por isso tudo e por tudo isso. As nossas obscuras labutas e tudo isso. O estatuto não passa de uma face de moeda. O homem é que é o ouro por tudo isso.
Que importa se comemos modestamente, se pobres vestes usamos e tudo isso? Aos tolos deem sedas, aos patifes deem vinho. Um homem é um homem, por tudo isso. Por isso tudo e por tudo isso, por suas roupagens e tudo isso. O homem honesto, mesmo quando é pobre, é o rei dos homens, por tudo isso. Eis um janota, chamado Lorde, que se pavoneia, arregala os olhos e tudo isso. Um candidato da AD ao Parlamento Europeu, por exemplo. Embora abandonado por centenas, não passa de um tolo por tudo isso. Por isso tudo e por tudo isso. Seus galardões, suas estrelas e tudo isso. Um homem de livre pensamento, olha, e ri de tudo isso. Um príncipe pode um cavaleiro consagrar, um marquês, um duque ordenar e tudo isso, mas transformá-lo num homem honesto, pelos céus, isso não pode lograr. Por isso tudo e por tudo isso, seus títulos e tudo mais, a essência do sentido e o orgulho do valor valem muito mais do que tudo isso. Rezemos então que chega um dia, como de certo chegará por tudo isso, em que o sentido e valor por toda a terra enterrem a ganância e tudo isso. Por isso tudo e por tudo isso virá também por tudo isso que de homem para homem, agora acrescentei eu, de mulher para mulher, de homem para mulher, de mulher para homem, por todo o mundo, irmãos sejam por tudo isso. Imagina este lírico cantado na primeira sessão do Parlamento, que mostra. O Burns era, o Jorge Sena, a poesia escocesa em Portugal é mínima. O Sena traduziu 2 poemas. E essas informações também estão neste livro. Eu fiz anotações para aproveitar. E o Luís Cardim, que foi uma figura pouco conhecida, mas uma figura enorme, foi o fundador da Faculdade de Letras do Porto. Era um professor de liceu, mas era uma figura enorme. Numa antologia dele também traduz 3 poemas do Burns. Depois, há pouco tempo, a Não Edições, já lá vamos à segunda renascença, ao modernismo, publicou um dos grandes poetas do modernismo escocês, Edwin Morgan, o que foi de facto uma coisa, e a Batalha publicou, o jornal anarquista publicou 2 poemas de um outro poeta, Robertson. Mas é muito pouco, de facto, é muito pouco. O Burns, diz o Sena, um dos maiores poetas líricos do universo. Aquelas coisas do Sena, a partir do momento em que eu, Jorge Sena, diga que isto é livro, para vocês nem se atrevam a piscar os olhos. Grande figura. O Burns lírico, de facto, é deslumbrante. Os escoceses dizem-no assim também à mesa do whisky, não é? Um dos grandes poemas deles é I Fond Kiss. Eu tenho aqui o poema, não se lê bem, também em Scots, I Fond Kiss, um beijo terno. O Burns era casado com uma mulher que amava e que o amava a ele, mas que fartava-se dizer, não, tu não és homem de uma só mulher. E ele tinha um amor enorme por uma mulher casada também, de Edimburgo. E ele era de Glasgow? Ele nessa altura vivia em Dumfries, que é uma terrinha pequenina. O Burns nasceu na costa ocidental, numa coisa chamada Alloway, um caganito, uma aldeia, perto de uma cidade maior que se chama Ayr. Mas ele vivia em Dumfries, que é mesmo junto à fronteira com a Inglaterra. Esse amor tinha que acabar por várias razões, não é? E ele faz o poema do final, não é? Da despedida, I Fond Kiss, que os escoceses leem ou quando se separam da pessoa amada, não é? Ou quando se separam da Escócia. Um beijo terno e nos separamos, num adeus para sempre adeus, de coração partido, nos amamos com suspiros e gemidos meus e teus. Quem pode dizer que a fortuna nos maltrata, quando a estrela da esperança assim nos deixa? Eu, sem vislumbre de uma alegre data, em meu redor só uma sombria queixa. Nunca irei culpar minha fantasia mortal. Nada podia resistir à Nancy, minha, pois vê-la era amá-la como tal, amá-la só ela, e isso era o que eu tinha.
se nunca tivéssemos amado tão gentilmente, se nunca tivéssemos amado cegamente, nunca nos encontrássemos ou ido, nunca teríamos o coração partido. Adeus tu, a primeira e a mais bela, a melhor, a mais querida do meu ser, alegria e riqueza para ela, paz, encanto, amor e prazer, um beijo terno e nos separamos. Adeus, adeus, para sempre adeus, do fundo do coração, como nos amamos, não deixarei de te lembrar, para males meus. Há aí uma certa melancolia na poesia escocesa, não é? Que pode ter... Sim, Estou a pensar na irlandesa também, não é? Que também tem esse toque... Pois, mas olha, Tem a ver com o facto... O Barnes sabia da tua opinião e pensou, espera aí que eu já caso. Posso ler uma coisinha? Claro. Outra coisa do Barnes é que tem uma coleção de poemas a coisas simples, enormes. Ratos, coisas, e tem uma a um piolho que ele viu na cabeça de uma dama na igreja. Ele estava atrás e via o piolhinho, não é? É um piolho. É lá! Onde vais tu, piolhinho? Lata não te falta, ai não, por tão belo petisquinho, com rendas do peito à mão. Mas que aí tenhas bom jantar, não me cheire em tal lugar. Nojento, horrendo, maldito ser, detestado por santo e pecador, como te atreves a comer tão bela dama, um amor? Os camas é o teu farnel, em pobre vida de fel. Show daqui! Vai para corpo de pedinte, onde possas rastejar, sugar e alambazar por entre os da tua corja 10 ou 20, como em belo lupanar, onde pente de osso não penetre e te sirva de retrete. Olha, já nem sequer te vejo debaixo desse corpete airado, mas só ficarás sem despejo quando içares o teu reinado ao topo dessa conquista, ao chapéu, que linda vista. É lá, eis que mostras o focinho, rechonchudo e vermelhudo, a brilhar como um tocinho, qual picante cabeludo que comida em euforia até o rabo te limparia. Não me espantaria nada ver-te em cabeça de velha, ou num puto, esparramada em seu colete de ovelha, mas nesta lunar libela, como te atreves, cadela? Gene, não rodes a cabeça, revelando tua beleza, mal sonhando na porca peça que em ti está com tal destreza. Suas cócegas já eu temo, sintas desse tal estafermo. Oh, se oculto poder nos desse ver-nos como nos avistam, talvez nossa mente pudesse melhorar para que nos dispam de ademanes e outros prantos, mesmo aqui, entre os santos. Muito bom. Fiquei surpreendida. Nada. Muito bom. É tão visual que eu estou a imaginar um desenho animado com isso. O Barnes teve muitos seguidores depois na poesia. Não, o Barnes esmagou. Repare, ele estava paupérrimo, mas de fome. Opa, e pensava então, contra todos os princípios dele, ir trabalhar para a Jamaica, onde seria um esclavagista. Na altura, a Jamaica era colónia inglesa, não é? Inglesa. E esclavagismo em força. Esclavagista e cadáver. Porque a percentagem de mortes escoceses há uma história de um batalhão que foi para a Jamaica, morreram todos sem dar um tiro. Porque as doenças e aquilo. E então, ainda bem que. Mas então, ele, para pagar a viagem, editou os seus poemas graças a um amigo. Opa, o êxito foi imediato. Não é? Ele foi logo chamado a Edimburgo, chega a Edimburgo, faz segunda edição e é acolhido como o poeta Campónio, o poeta lavrador de Ploughman,
poet. E toda a sociedade de Edimburgo, que estava no auge, não é? Adam Smith, David Hume, a Escócia nessa altura era a capital do mundo. O Voltaire, aliás, tem um texto sobre isso. Tu falas aqui. Eu cito. O acolhem como um gênio, não é? Todos o querem ouvir e é uma coisa impressionante. Portanto, nada de Jamaica. É curioso que agora há bandas na Jamaica, jamaicanos, blacks, que cantam Burns. Em versão reggae. Reggae. Sim. Scott's Y.A., Sim. um poema nacionalista que ele tem, etc. E amam o Burns, que não foi esclavagista. Ainda bem. Isso gera uma polémica atual, mas o homem estava na pobreza e não foi, porra. Não foi. As coisas têm que ser O postas em destino, contexto, o destino não é? evitou, pois. História. Mas é ridículo. E vendia-se poesia dessa altura. Também essa conversa também já vem a propósito do Camões, não é? Também já se faz leituras do Camões. É a atual cultura, pois, do que Esse do chamado perigoso imperialista, cancelamento. não é? Pois. Portanto, é como vocês veem, o Burns tem uma panóplia de lirismo, épica, é uma coisa impressionante, não é? Eu dou um lugar de primazia nas traduções ao Burns, lá. E tem mais, tem um rato que também é uma coisa deslumbrante, não tem este lado cómico. Satírico. Ele está a lavrar, eu não vou ler, é grande, mas ele está a lavrar e destrói a casa do rato, estão vendo? Portanto, é uma conversa entre ele e o rato. Como eu entendo. Tu, pobre, tiveste esse trabalho, pá. Para quê? Para me roubares um grãozinho de arroz, pá, ou de trigo, pá. Isso pode dar-se à vontade. Não, é uma coisa linda. Era as pequenas coisas que ele ganhou, claro, da sua origem camponesa. Mas é uma coisa deslumbrante. Ninguém sabe dizer, não, o gajo é bom no lirismo. Não, ele é bom na épica. Ele é bom nos poemas das coisas. Não, era bom em tudo, não é? Aliás, E morreu muito jovem, não é? 37 anos, 12 filhos, de 4 mulheres. Sei que foi por dizer. Eu só tive 4 filhos. Está aqui a minha Luísa, que pode comprovar. Não, um libertino, num sentido curioso, que hoje também se discute. Era um romântico, não é? Claro. Também nesse sentido. No sentido, um amor enorme pelas mulheres, pá. Aliás, até pela época, ele é um romântico, não é? Total, há quem diga pré-romântico. Não, todos os românticos, os britânicos, ingleses, sobretudo, foram venerar o Burns, à campa do Burns e ao mausoléu. Todos, os Wordsworth, o Byron, todos eles, e têm poemas, o John Keats, etc. Têm poemas sobre o Burns. Não, uma figura, o Eu George acho que Sand. também a Elizabeth Barrett Browning, porque foi uma figura que me Tem uma ocupei em coisinha. determinada fase da minha vida. Não, tem uma coisinha sobre o Burns, criticando-lhe esse lado femieiro, pois. Mas a verdade é que, repara, há muitas sociedades de mulheres na Escócia que veneram o Burns, porque ele fez poemas sobre a liberdade das mulheres. E esta relação femieira, libertina dele, era uma coisa sempre com um lado de grande amor, de facto, às mulheres. Não é? De tal modo que a mulher dele dizia, tu não és homem de uma só mulher. Isso pode ter muitas leituras. A mulher dele, maravilhosa, que o amava até à morte, e ele a ela. Pois é. Não, querida, o Burns de facto é a grande estrela, como grande estrela que é, abafa. Portanto, percebe-se que o MacDiarmid, em 1920, não quero ouvir falar desse gajo. O MacDiarmid... Havia necessidade de fazer um corte de... Total. Aliás, nós temos na nossa poesia o caso do Cesarini com a Pessoa também, não é? O Cesarini diz, Pessoa é uma merda, o Pasco mais é que é bom. Sim, o próprio Pessoa em relação ao Camões, não é? Tem um bocadinho o anti-Camões. Pois, mas aí pronto, num sentido não propriamente do poeta, não é? Sim, Mas sim. Da mística. Agora, o Cesarini inventou esse ódio à Pessoa, não é?
do mais ruinoso. É o mesmo, o McDiarmid. É contemporâneo de Cesarini, de resto, não é? Sim, claro, o McDiarmid assume a modernidade e tem esta A Drunk Man Looks at the Cecil, um bêbado olha para o Cardo, opa, que é um poema com 2.600 versos, 30 e tal páginas, normalmente se não puseres notas, é uma coisa, e é uma das grandes peças também, uma pena que a cultura escocesa, e a dificuldade, porque é um poema joyciano, uma mistura de linguagens, inclusive o próprio Scots, ele inventa variantes do Scots, que ele chama a tal síntese, não é? A antítese e a síntese. Portanto, é uma coisa muito difícil de traduzir, como o Ulisses, não é? Mas repara, 1926, o Ulisses foi publicado, começou a ser publicado em 18, mas completo só foi publicado em 22. Mas essa velha do McDiarmid ao Joyce foi permanente, sempre. Ele venerou sempre o Joyce e disse, não, eu sou o Joyce da poesia. Esse A Drunk Man Looks at the Cecil tem sempre traduzido em português. Vamos tentar. Este livro tem um prefácio do Billy Kay. Billy Kay é um grande intelectual escocês, especialista. Os grandes livros sobre os Scots são do Billy Kay. Billy Kay, olá Billy Kay, não sei o quê, estou a fazer isto, aquilo outro. Ah, sim, mas que é de Portugal? A minha mulher é portuguesa. Os portugueses são pior que os barcos. Então, aliás, ele diz aqui uma coisa muito interessante nesse prefácio. Foi ele? Sim, foi ele. Pensei que podias ter sido tu. Mas ele diz aqui uma coisa muito engraçada que eu desconhecia completamente, que é o Carlos Drummond de Andrade ter origem escocesa. Exatamente. Quer essa história? Quero. Não. Quero a história. Não, no século XV há um cavaleiro templário que, filho segundo, portanto teve que ir pelos templos, não é? De uma mega família nobre escocesa, nobre real até, os Drummond, nós dizemos Drummond, não é? Sim. Os Drummond, bem, o castelo dos Drummond ainda hoje vocês não fazem ideia. O jardim é considerado um dos mais requintados jardins da Europa. Família gigantesca, mandam o John Drummond no século XV, vai fazer pela vida. O gajo anda pela Europa toda, templário, em 1430 aparece aonde? Na Madeira. Madeira, John Drummond, isso é muito complicado, este gajo é escócio, vamos passar a chamar-lhe Escórcio. Nasce a família dos Escórcios, que na Madeira é por todas as esquinas, até há ruas Escórcios, todas fundadas pelo João Escórcio. John Drummond. Alguns mantiveram o Drummond e saltaram para os Açores e para o Brasil. Carlos Drummond de Andrade, o Drummond tem até um poema sobre... que é o poema Obrigado, não sei se vocês conhecem Obrigado, tem 2 versos sobre isso, é irónico, eles dizem, a gozar, os que taxam de ultrabiócia a minha origem da Escócia. Ultrabiócia quer dizer manienta, saloia, não é? Os que taxam, obrigado até aos que me ofendem, não é? Mas ele reconhece essa. Mas é giro. Os Drummond, nos Açores são sobretudo na Terceira. E têm figuras, até estávamos a falar aqui com o Luís, um grande intelectual da Terceira, escreveu os Anais, o Ferreira de Drummond. O Ferreira de Drummond é fantástico, não é? Mas quem diria que um escocês... Olha, é assim, ele foi... 1430, sabes que já estava na Madeira. Mas contudo, um gajo chega à Madeira pela Europa no século XV, chama Aldrabão agora. Uma família, não sei o que, este gajo é um Zé da esquina que veio sabe-se lá de onde, no Aldrabão. Passa na Madeira em 1500 e tal, um Drummond vindo da Escócia, passa por lá. E diz, mas estes gajos são da minha família, vou já para a Escócia certificar isto. E a grande crónica dos Drummond registra o John Drummond, claro.
Sim. Foi para a Madeira e não sei o quê. Portanto, e o que é que se conta no século XV, 100 anos depois do gajo chegar à Madeira? Que os escórcios já eram 200. Não sei se é verdade. Mas de facto, 100 anos é o quê? 3, 4 gerações, não é? Pronto, talvez, não sei. Ele de facto teve 8 filhos, ou o que é que foi que está? Sim, Mas antigamente as pessoas tinham aquelas folheiras. é fantástico, não é? Eu quando fui, já fui ao Funchal apresentar este livro e lá estavam os Córcios. Aliás, houve uma pianista, dada a nossa pobreza da Avenida de Roma, não temos pianista, que era uma Escórcia. Nem gaita de foles. Que era uma Escórcia. E apareceram mais 2 famílias, uns herdeiros do Keiri, do tal presbiteriano, e outros, imagina, isto Portugal de facto. Opa, parece-me uma senhora, tu olhavas para esta gaja, saiu lá da sala total, é uma escocesa, uma gaja enorme, já velhota, mas fortíssima, loura, a Dona Maria do Carmo Melville. Uau! Do Herman Melville, Moby Dick, etc. Mas então o Melville dela não tem o E final. Porquê? Porque os Melville... Mas tem dois L's? Melville, é Melville. Mas os Melville eram aristocratas e o avô dela, pela primeira vez, foi trabalhar como relojoeiro. Opa, os gajos consideraram isso uma ofensa, tiraram-lhe o E. Contava da Maria do Carmo. Mas vocês devem ver. Nós temos um filme, estamos a editar. Vocês têm que ver a Dona Maria do Carmo. Opa, uma gaja de facto da Hélia Correia, do Lídia Expressa, um monumento. Outlander. Já velhota, pá, mas loura, fortíssima, a falar e não sei o quê, e não sei o que mais, pá. Impressionante. Olha, não nos queres falar das noites Robert Burns, e do clube Robert Burns? Pode ser que As Burns eu estive Night. numa Burns Night, convidada por Carlos, na Casa Beva de Lima, que foi assim qualquer coisa de extraordinário. Essa noite foi do caraço. Também lá estava. A Ana também está. Foi do Conto, caralho. já a Casa Beva de Lima é um espaço A maravilhoso. coisa do Camões Burns, pá, aquilo é uma coisa mesmo popular, não é? Mesmo sentida. E havia um tocador de gaita de foles. Foi tudo lindo. Foi fabuloso. Português, nós temos uma grande escola e temos performances de gaiteiros espetaculares. Os dois melhores chamados Gonçalo do Carmo e Gonçalo... O que é este clube Burns? Os clubes Burns foram criados pai 3, 4 anos depois do Burns morrer. Lá está, naquele espírito. Opa, e são clubes para homenagear o poeta e o espírito do E poeta. há várias partes no mundo. Todo o mundo, 200, neste momento são 200 e tal, há uma federação mundial. Não havia em Portugal. Eu fui a uma Burns Night em Cascais, bem, há a Burns Night da Sociedade Escocesa, mas eu fui a uma Burns Night em Cascais organizada por pessoas de várias nacionalidades, portugueses também. Opa, e deram-me a Immortal Memory para ali no discurso. Eu disse, porra, mas olha que os escoceses não são gente de estar a palrar. Eu mato, agarra porque eu mato. Não, os escoceses. Portanto, vamos fazer um Clube Burns em Portugal. E nasceu o Clube Burns, o Cascais Burns Club. Puseram-me em presidente, esse foi o único erro. As noites do Burns. Opa, é poesia, é uma coisa. Vocês querem uma coisa, um cheirinho da noite do Burns? Sim. Então, há uma parte que é um poema do Burns à figura mais importante da Escócia. Uma figura verdadeiramente importante. Sean Connery. Que é o chouriço. Se chama o Haggis. E então o Burns escreveu um elogio do Haggis, dentro daquela do... isto não é um Haggis, isto é uma chouriça. É uma morcela. Mas também cheira. Mas olha, o Haggis então, vocês já vão ver qual é o sentido. Mas eu comi Haggis lá na Claro, não, nós já fizemos um Haggis nessa Burns Night, que fizemos ali na Casa Beva de Lima. Vocês conhecem a Beva, era uma libertina também, casada com um Burné, não é? Não, Maia, nas Lagoreiras. O Maier. Foi dono de uma quinta que ocupava aqui o terreno que é hoje das Avenidas Novas. Não era um Rick? O Maier? O Rico. O Rico é o primeiro nome, mas a família é Maia. Maier, exatamente.
A Veve era um monumento, sexos para ela todas as direções, disparava em todas as direções, e a casa dela é uma coisa que vale a pena. Tendo feito lá foi uma coisa. Mas então, o Burns faz o address do Haggis, o elogio ao Haggis, não é? Então, reza assim. Bem-vindo, caro honesto e feliz, grande chefe da raça dos enchidos. Ocupa o teu lugar, senhor do teu nariz, pança, tripa e miúdos bem mexidos. Qual mereces uma longa bênção, tão grande como do ombro à mão. Eis que já enches a gemente travessa, tua bunda, qual distante colina, teu feixo calaria uma possessa, se fosse essa a tua nobre sina, e por teus poros exala um paladar mais puro que o mais puro âmbar. Já o Campónio, a faca está a secar, forte, ágil e rápido te corta, trinchando tuas entranhas a brilhar como uma forte comporta. E então, oh, que gloriosa visão! Que rico cheirinho, que bênção! Colher a colher, começa a disputa, salve-se quem puder e lá se atiram, até que panças enchidas com a labuta, coliças como tambores suspiram, e o velho anfitrião, sem fita, esta prece assim recita. Mas haverá quem, perante o ragu francês, um guisado oleoso que uma porca enjoaria, ou um fricassé armado em burguês, cheio da mais torpe zombaria, vai-se trocar por este lindo manjar. Pobre diabo, a comer esses lixos, fraco, mirrado, enfesado, como o mais triste dos bichos, de punho fino e atrofiado, frente a cheias ou guerras, assaz, não será ele um incapaz? Mas olhai o Campónio, alimentado a águias, como a seus pés, a terra até treme, navalha na mão, sem medo de ardis, que até nos parece um leme, pernas, braços, cabeças pelo ar, como um carro ao ceifar. Ó poderes que da humanidade cuidais, e lhe dais seu quinhão de alimentos. A velha Escócia não quer pratos, outros tais, cheios de manias e de efeitos pestilentos. Mas, se quiserdes vê-la feliz, dá-lhe um bom raiz. Muito bom. Era assim, melancólico. O adereço do Haggis para os escoceses é assim, como vocês calculam. Isso bem regado, Tem o não seu- é? Geralmente é bem Dá-se regado. um pinguinho de whisky para o Haggis. O Haggis é um enchido, não é? De tripas e de aveia e não sei o quê. Há quem acha horroroso, pá, mas os gajos, pá, lá o papo. Mas o que é que isso tem? Isso o Haggis tem o quê? Não é carne? É Já não me carneiro. lembro. Carneiro, são tripas. São um bocadinho como os nossos tripas, maromos, não é? tripas, os nossos têm aqueles cheiros todos e aquelas. São tripas de carneiro com aveia, é um enchido. É um enchido, pá, é um enchido. Temos é que arranjar um poeta, mas não há em Portugal poetas que façam um elogio. Faça um elogio à negra. Se a Natália fosse viva, fazia um elogio ao enchino com erotismo pelo meio, mas o género. Também tens aqui um poema erótico, mas esse não vou pedir colegas. Não é erótico, é pornográfico. Vocês sabem. Aliás, muito bem acompanhado com umas ilustrações muito sugestivas. Eu tenho um poema porno-erótico, a frase do Barre que vocês conhecem, que é a pornografia é o erotismo, mas dos outros. Nós é erotismo. Portanto, o meu é porno-erótico, dá para ver. Pedi a várias pessoas, só uma é que aceitou, a mulher sempre. E a Ana Fonseca é uma grande figura. É uma grande artista e ela aceitou fazer o poema
comem passeio sem destino. Não, aqui podia ler, mas não. Olha, Tens qualquer coisa para passar, não é? não queria deixar de ler uma coisinha do McDiarmid. Depois vou pedir que leias outra coisa que está aqui. Não é esse. Sim. Não, mas o McDiarmid, pá, a propósito desta cena pá, conhecer outra poesia, não é? Esta nossa sessão foi anunciada como a poesia escocesa. O gajo tem um poema que se chama Scotland mesmo, não é? Que é isso, que é conhecer um país, não é? Claro que nós sabemos que vivemos na era dos cretinos comentadores, não é? Dominam o espaço sideral português. Mas, conhecer uma coisa de facto implica toda uma complexidade. O poema é só isso. Chama-se Scotland mesmo. É preciso muito amor por ela para ler profundamente a configuração de uma terra. Ganhamos gradualmente consciência dos finos matizes, dos grandes significados dos pequenos símbolos. Ouvimos por fim a grande voz que fala suavemente. Vemos o contorno e descemos pelo flanco de uma estátua esculpida no mármore de um país inteiro, seja como a primavera ou como uma mão na janela. Movendo novas e velhas coisas de um lado para o outro, cuidadosamente, movendo um pedacinho de flor aqui, pondo uma plugada de ar acolá, e sem quebrar nada. Então eu juntei tudo em mim, todas as pontas soltas da Escócia, e, ao dar-lhes nomes e aceitá-las, amando-as e identificando-me com elas, consegui exprimir-lhe o todo. Este poema é muito bonito, sobre é um método, não é? É um método de conhecer as coisas profundamente e o cuidado que temos que ter. O McDiarmid era um tipo horroroso. Primeiro, ele foi fundador do Partido Nacionalista, que hoje é o atual Scottish National Party, está no poder. Fundador e, ao mesmo tempo, comunista do mais ferrenho possível. Okay, não foi expulso dos comunistas por ser nacionalista. Foi expulso dos nacionalistas por ser... Faz sentido. Já para não dizer que este poema chama-se The Water Go. The Water Go nós não temos palavra. É quando há nuvens e tu vês um bocadinho do arco-íris. Não vês todo, só vês um bocadinho. É um poema, a poesia, o Scots dele muitas vezes é inventado por ele, portanto ainda se torna mais difícil de ler o bêbado olhar para o Carlo, esse então é uma coisa, porque mete russo, mete Dostoiévski, mete cá Nietzsche, a propósito, depois símbolos códigos da estrada e coisas do género. É uma coisa joyciana, não é? Mas eu tinha aqui o Watergate. Onde é que foi parar o Watergate? Eu gostava aqui no livro? Não. Esses poetas aí não chegam ao... Eu gostava de vos ler, porque é assim, o McDiarmid, sem dúvida, é um tipo que tem que estar nos píncaros da poesia europeia, sem dúvida alguma. Mas olha, acho que me está a escapar com estas folhas todas. Já estou, se calhar posso dizer, gostava de vos ler o Watergate, porque está aqui, é este em Scots, aliás, aquele que vocês já ouviram ainda há bocado foi o Watergate, aquelas Scotsada, foi o Watergate. Deixa ver, eu acho que tenho aqui, e isto mostra a dimensão do McDiarmid, não é? De facto, um figurão. Isto é uma frase dele. A horda dos imitadores de Burns reduziu a poesia escocesa a um abismo de lixo inútil, sem paralelo em qualquer outra literatura europeia.
os seguidores, mesmo que o Cesarini fez com o Pessoa, não é? Porque de facto quando um gajo se torna muito grande, pá, abafa, não é? E gera uma série de seguidores. Olha, eu acho que Carlos, não... por exemplo, disto temos o exemplo de Pessoa em Portugal, não é? Que agora, Desculpa lá, não ouvi. pegando nessa tua ideia, temos o caso de Pessoa, de Fernando Pessoa, cá em Portugal. Pois, exato, querido. Pois. Matou tudo à volta, não é? Claro, pois. Havia aquela altura a que se dizia reação tanto do- pessoa já enjoa, não é? Tanto pessoas já enjoou, pois, a reação do... Claro, isso nos... olha, não, peço desculpa, não trouxe o Watergate, pá. Uma pena. Uma pena. Mas vais escapou. ler aqui um Mas que poema. é um poema lindo. Mas o McDiarmid, de facto, pá, é uma figura que durou e marcou esta mudança moderna, o McDiarmid. Pois, com certeza, querido. E então, é teu, este é teu, e é dedicado ao escocês mais famoso de sempre. E que eu conheci. Qual é, filha? E que eu conheci. O jornalismo tem estas coisas maravilhosas. Faz-nos encontrar pessoas que nunca encontraríamos de outra maneira. E eu era estagiária do Diário Lisboa e atiraram-me para a Alfama para ir fazer a reportagem das filmagens da Casa da Rússia, em Lisboa, e de repente eu estava à frente do Sean Connery e entrevistei o Sean Connery. O Sean Connery estava muito mais interessado. Naquela altura era na Rua das Escolas Gerais, ainda havia o sinaleiro dos elétricos, tinha a guarita. E então ele estava absolutamente fascinado com aquilo, estava a fazer, eu estava a falar com ele, mas ele queria falar era com o senhor que fazia, que me dava aquilo. Mas lá consegui falar com ele e depois fui alegremente para as aulas à tarde e hoje ainda me pergunto como é que eu tive lata para me dirigir ao Sean Connery, não é? Mas pronto. Agora, filha, pode é o que tanto falta. Pois também é verdade. Olha, o Sean Mas- Connery na Escócia é assim, semideus. De facto, ele... E tu tens aqui um poema muito engraçado que tem a ver com aquilo que tu tens vestido e com o Sean Connery. Acho que é uma boa Olha, maneira. mas é uma história verdadeira. Está filmada até no YouTube. O Sean Connery sai de uma cerimónia escocesa e vocês já vão ver no próprio poema o que é que aconteceu. O poema chama-se mesmo Sean Connery. Sean Connery, eu adoro o Sean Connery, pá, acho uma pessoa. A minha querida Luísa também adora o Sean Connery. Todas, não é? Todas nós Ela adoramos. não é mulher de um homem só. Exato, é o caso do Sean Connery. Está um bocadinho morto, mas Olha, não, morto ainda é melhor, pá, não foi. Mas olha, a história é tal e qual, só que eu pus em quadros. É costume perguntarem, tendo teu quilte vestido, o que levas por debaixo? Será que estarás despido? Tendo a verga em liberdade, sem mais qualquer guarnição, estarás tu, na verdade, conforme com a tradição? Um espertinho o questionou. Sem cuecas? Partes nuas? E Sean lhe proporcionou. Nem pensar, trago duas. Isto é tal e qual o diálogo. O gajo fala, mas à escocesa, não é? Como mandam as leis. Não, eu trago duas cuecas, pá. A cautela, pá. E o que é curioso é que o Sean Connery, sendo um símbolo da Escócia, foi o seu primeiro papel importante, foi o de James Bond, ao serviço de Sua Majestade, não é? Há um grande ensaio sobre isso, há um grande ensaio de uma grande Olha, eu figura. encontrei os dois, o Sean Connery e o que fazia, que também fez James Bond, que era o Roger Moore. Roger Moore. Encontrei os dois e a história que achei mais engraçada é que o filho de Roger Moore dizia que o melhor James Bond tinha sido o Sean Connery. Isso é um sacrilégio. Embora eu acho que o Daniel Craig, que agora deixou de Sim, ser, era mas o muito Daniel Craig não bom. tinha aparecido, portanto isto teve lugar. Quem é que irá ser o novo Bond, não é? Toda a gente. Mas, Acho que vai ser uma mulher, o não é? Sean Connery era impressionante, e eles amam como se estivesse vivo, praticamente. Era uma grande... Nessa cerimónia do Parlamento,
o Sean Connery estava cá fora perante o povo, aquilo era numa encosta, e estavam milhares de pessoas do povo e o Sean Connery cá no topo, pá, com o seu ar imponente, claro, impressionante. Sim, essa área era mesmo imponente. Não, repare, a minha parte do livro, há a parte dos poetas do século XVIII e XIX. A minha parte, claro, é absolutamente anti-poesia atual de Portugal. Ele joga com muitas coisas, poesia visual, tenho essa toda dedicada à independência da Escócia, poesia geométrica, poesia numérica, fonética, poesia com instruções. Atenção, podes pôr esta quadra primeiro, ou este verso primeiro, poesia com linhas, com notas de rodapé. Aliás, homenagem a uma grande poeta escocesa. Poesias sem nada, página branca, uma poesia sobre a mão invisível do Adam Smith, é a página branca. Mas divertiste-te muito a fazer isto, cara. Pois não, tem que ser. Aliás, na última sessão, na sessão de Cascais, foi apresentada por o David Fryer, um grande conhecedor e o David disse, não, o poeta escocês que eu acho mais parecido contigo é o Edwin Morgan. E de facto o Edwin Morgan era um poeta que tinha gosto de modernista, claro, mas tinha gosto de brincar com o mundo, estão vendo? O Morgan viveu estes anos todos, 1920 a 2010, ou seja, apanhou o modernismo e apanhou o pós-guerra até 2010. Foi o primeiro Makar, National Makar. O Makar oficialmente foi decidido pelo Parlamento escocês, o poeta nacional. Foi o primeiro Makar. E o Edwin Moore, homossexual, perseguido naqueles tempos, naqueles anos 30, 40, era uma pessoa que tinha gosto nisso, usar a poesia para brincar com o mundo, não é? No sentido modernista, ou seja, a poesia são uma máquina com que a gente mexe. Uma coisa lúdica também, não é? E o Morgan, esta antologia que é não edição, tem imensos, não é? Tem imensas experiências de poesia concreta, poesia fonética, e de facto ele era uma figura muito, muito bonita. E mesmo a poesia, digamos assim, discursiva dele, é muito nesse sentido. A mistura que o mundo moderno é e o gosto que eu posso ter nisso, não é? Deixa ver se eu tenho aqui alguma coisa. Os objetos. 3 partículas. Esta é boa aqui para o Fernando. Ele tem um livro, os poemas de partículas, Particle Poems. 3 partículas viviam em união mística. Elas fizeram faca, colher e garfo, e terra, céu e mar. Elas fizeram animal, vegetal e mineral, e fé, esperança e caridade. Elas fizeram para, escuta e olha, e a rolha do rei da Rússia. Elas fizeram gema, branca e casca, e agulha, linha e dedal. Elas fizeram libras, chelins e pences, e Goneril, Regan e Cordélia, personagens lá e fizeram Ananias, Misael e Azárias, lá e partida, largada, fugida. Uma partícula errante capturou uma delas, e as 2 que restaram fizeram o dia e a noite, e a esquerda e a direita, e o certo e o errado, e o preto e o branco, e o ligado e o desligado, mas as coisas nunca mais foram as mesmas, pois 2 sempre ansiarão por 3. Elas andam atrás de ti, ou de mim. O Morgan é uma pessoa maravilhosa. Então agora, se calhar, perguntava aqui aos nossos queridos amigos se têm perguntas, comentários, querem fazer. Se estão a gostar. Estão com um ar chateadíssimo do ar, a pensar que nível horrível. Eu estava a fazer uma pergunta. Nosso Luís, meu querido Luís. Portanto, tu fizeste traduções e como é que resolveste o problema das palavras ou das expressões em Scott
Pois, opá, é uma coisa. Como é que faz isso? É, A tradução. o jogo de palavras, Pois, como é que eu faço em português? Lá está o homem da crítica textual, não Pois é? não, Luís, Ricardo, o trabalho textual dele é gigantesco. Meu querido, tu sabes, isso aí é um caleidoscópio também. Muitas vezes procurares a literal, não é? A tradução literal é o mais adequado e eu às vezes consigo. Depois, às vezes, jogas com o paralelismo, não é? Fonético, de sentido. Eu tento nunca sair de determinados limites de sentido. Mas, claro, tens que fazer sempre variantes, não é? É muito complicado. É curioso, depois, tu sabes isso, a tradução, às vezes, parece que nasce. E está perfeita, e tu dizes, porra, mas como é que isto é possível, pá? O caso do Águis, há imensos escoceses cá que falam português também, pá, e os gajos, pelos vistos, ou estão a mentir, ou então dizem, não, isto está absolutamente perfeito, em sentido, em palavras, em ritmo, mas, de facto, há situações que são dificílimas, não é? Dificílimas. Eu estou a pensar na tradução que o Pessoa fez do Corvo do Pão. Aliás, quando ele põe lá um aviso a dizer que foi foneticamente, agora não tenho presente a frase, mas foneticamente de acordo com o original. E então, o Corvo, cada estrofe termina sempre com uma expressão que rima sempre. E é curioso como o Pessoa inventa. Em português é completamente diferente do que está no inglês, mas do ponto de vista do som, da música, é de facto uma tradução perfeita. Não é? E ele, de facto, estás bem acompanhado nesse caso. Não é? O piolho foi outra coisa. O original é uma coisa complicadíssima. Mas de facto, a minha tradução do piolho talvez tenha derivado ainda para uma maior coloquialidade, não é? Esta coisa de meter o pulso. Precisa não sei disso, quê, não é? Porque senão perde a sua essência. Pois, eu tenho uma tradução de gaélico, então, é outro planeta, é uma linguagem. E contudo, aquilo está lá tudo, não é? Está lá absolutamente o sentido e o ritmo. É a tradução do Alasdair, e o gaélico é uma coisa, da minha parte, tem sempre que ser traduzido em paralelo com alguma versão, ou em francês ou em inglês. Da minha parte, espera, não há poeta gaélico, e eu tenho aqui 2 ou 3 para lhes fazer homenagem, que é este Derek Thompson, que é, digamos, a grande... Aliás, o gaélico, vocês têm aqui, este primeiro nome dele, todos os poetas têm o seu nome em gaélico também. Ele é como? E Isto nós não estamos a ver. Desculpa. Não não se vê, pá. Olha, estão vendo? Isto lê-se Ruri. Isto está aqui, lê-se Ruri. Ruri Mac Tomás. O Mac Tomás já é português, mas é mesmo Mac Tomás. Mas o primeiro lê-se Ruri. É de facto outro mundo. Eu tenho um poeta gaélico, que é anterior a Theo Burns, que é o Alasdair, Baxter Alasdair. É um poema nacionalista. Quando os escoceses disputavam com os ingleses a coroa, eram partidários dos Stuart, que estavam em França, e o Carlos Stuart tentou até a revolta, essa batalha de Culloden, em que eles destroem os escoceses, da parte dos escoceses, foi encabeçada pelo Carlos Stuart, não é? E é um poema que eu achei por bem, um poema nacional. Cedo ao acordar que alegria, e que o riso se desfralde, ouvi que o príncipe voltaria para a terra de Clanranalde. Ouvi que o príncipe voltaria para a terra de Clanranalde,
e que por tal governante se cantaria com um brinde pelo arrabalde. O mais venerado és, ó governante, eis uma saúde pelo teu retorno, teu puro e real sangue triunfante, no rosto tens modéstia como adorno. Teu puro e real sangue triunfante, no rosto tens modéstia como adorno, com tua nobreza tão brilhante e uma boa natureza em torno, com tua nobreza transbordando, tão boa natureza, tão cortês, sempre que estiveres voltando, em seu posto estará cada escocês. É uma coisa mesmo nacionalista. Sim, sim, sim. Bem, o príncipe para ele era um sacana, o Carlos Stuart, era um sacana, mas, e um tipo que os levou no fundo à derrota. Mas, opa, era o símbolo da independência. Estou com uma dúvida. Quem era o Bonnie Prince Charlie? O Bonnie é o Carlos Stuart, É este? o Bonnie Prince Ok. Charles. Era um tipo... Pá, Que era uma figura depois muito romantizada, não Era muito, exato, não há real. Não há real, era só. Mas era o símbolo, pá. Os escoceses tinham direito à coroa da Escócia e da Inglaterra. Sim. Epá, e não tinham nenhuma nem outra, porra. De modo que este gajo tinha o sonho, era um místico, claro, pá, um místico a conduzir os gajos das Highlands, foi a desgraça total. É ver o Outlander. Aquilo devia ter sido conduzido. Sim. Pois, era um exército brutal, teve imensas vitórias. Epá, mas os ingleses, claro, vieram com o seu racionalismo, com o seu exército poderoso, sobretudo a artilharia, contra a qual os Que era o rei de escoceses... Inglaterra nessa altura? Era o... Pá, agora apanhaste-me, pá. Não interessa, depois vejo na internet. Não, mas o Cumberland é que foi o chefe Sim, das sim, tropas. sim, sim, sim. Era um tipo espetacular de milícia e a convicção dos escoceses é que com as espadas e os quiltes contra os canhões, contra a artilharia inglesa, pá, e campo aberto e raso Está também. bem. Porra, pá, também não exagero, pá. Duas cuecas, mas não chegam. Mais perguntas, Eu tenho... comentários? Não, a tradução. Opa, a tradução é uma coisa, de facto, é um mundo, não é? Impressionante. Tu, por exemplo, és capaz de achar que se os autores lessem as tuas traduções e soubessem português, achariam que o primeiro deles era certo. Sabes que eu acho que tenho uma coisinha sobre isso. Eu acho que os próprios autores a traduzirem a sua própria obra, opa, com certeza teriam os mesmos problemas que nós, não é? E sendo eles, mas logo tu passas a outra língua, e então línguas tão distantes como estas, pá, epá, já estás. O cuidado está na correspondência, não está em quem o faz, está em encontrar as palavras que digam emoções e que digam coisas que nos transmitam o mesmo, e isso não é fácil. Pois é, Não são esta tanto coisa do Pessoa também é muito curiosa. Opa, tu dizeres, ok, o Corvo do Pau, que se lixe, se eu vou fazer uma coisa, se gostarem. O Cesarini também tem coisas dessas, não é? Pois, isso é um extremo poético, que não é o meu caso. É preferível chamar versão a tradução. Pois, E era isso que o Antero Quental fazia. O Antero Quental traduziu pedacinhos de Goethe, traduziu um poeta húngaro, não lembro agora o nome dele, e como eu não sabia húngaro, traduziu a partir do alemão. Acontece que o poema em húngaro tem, acho que é 6 versos, para aí, um poema muito pequenino. Em alemão tem para aí também mais ou menos os mesmos versos, e em português tem 10. Portanto, ele, para conseguir exprimir tudo aquilo que era a leitura dele, não é? Portanto, teve que aumentar o texto, mas mantendo exatamente... No português é recorrentíssimo. Pois. Olha, há um quadro clássico, que são todos os modernistas. O MacDiarmid é aquele de cabelo branco, e o Edwin Morgan é aquele que está lá ao fundo de camisa vermelha. E é uma mistura de 3 bares onde eles se reuniam.
O mais conhecido é o Milnes, em Edimburgo, e isto é um quadro famoso que reúne todo o modernismo da poesia. Nem uma mulher. De um tal. Exatamente, era isso que eu queria que tu dissesses. Está aqui Está aqui. Está aqui a Cartwright, a Stella Não foi Cartwright. combinado isto. Menina de 16 anos, que dormiu com vários destes, se não com todos. 16 anos. Isto enfurece as grandes poetas mulheres da Escócia, não é? Que temos imensas, não é? Mas ela escrevia alguma coisa? Nada, querida, ela Era só escrevia, ela era musa. só tinteiro, ela era só tinteiro. Sobretudo enfurece a Liz Lockheed. A Liz Lockheed é assim, grande. não Opa, se vê com bem. razão, não. A Liz Lockheed é uma das grandes. Talvez já foi MacArthur também. É uma figura. Se vocês quiserem um cheirinho da Liz Lockheed, ela tem um poema que se chama Poets Need Not. Os poetas não precisam. É o título. E começa. De grinaldas. A cabeça do poeta deveria ser inocente às folhas do doce loureiro torcido. Toda a honra vai para a poesia. E os poetas não precisam de louros. Para que ser elogiado? Pelo amor de tentar pregar uma descarnada imagem com aquela simples palavra para a tornar palpável. Por escutar no silêncio o ritmo capaz de carregar o pensamento do que ainda não foi pensado. A busca é que é a própria recompensa. Então, tens de deixar o poema ganhar voz. Pé ante pé, pela noite dentro, no escuro, em casa, murmurando sílabas de versos rabiscadas. Ou poderiam ser versos, se, eventualmente, conseguires acertar neles. Todas as mulheres da poesia são várias, muitas, mas pronto, as mais... é toda uma poesia já muito plural e sobretudo muito afirmativa, muito pessoal ao mesmo tempo, não é? Trouble is not my middle name. O problema não é o meu nome do meio, da Liz Lockheed. O problema não é o meu nome do meio, não é o que eu sou, não nasci para isso. Um problema não é um lugar, embora eu esteja mais fundo do que a floresta mais profunda, e dele sairia quem não sairia, se pudesse. Esperança é o que não tenho no inferno. Não sei uma boa ajuda já. Podes ouvir-me a sério e bem, sobre o que não posso dizer, exceto pelo que faço. E quando dizes que eu faço isso por maldade, isso é bem verdade. Faço pela maldade que me foi feita antes de qualquer maldade que eu te fiz. Isto é difícil de desvendar, mas tu podes ajudar-me. Desatar todos estes nós e ouvir-me realmente. Não posso dizer-te isto com clareza, mas se tu te importares comigo, então, para lá de todo o dano e dor, está aí a verdadeira esperança. Não, é uma grande figura. A Liz Lockheed, a Jackie Kay que ouvimos. Jackie Kay, Black, não é? Black da Escócia. E a poesia gaélica. Tenho medo que os meus amigos gaélicos me acusem de não ter lido nada. Já lemos o Alasdair. Mas de hoje, olha, nem leio o nome dele em gaélico. Christopher White. Não se vê. Esta tecnologia está bem para a portuguesa. É analógico. Não, ele Tenta ler. não, pera, eu tenho o original. Não, Não. deixa eu dizer o nome só. O nome dele. Por acaso nunca fui. Mas não deve ser. Parece. Não é que tu já viste o Derek Thompson? Não, mas tem este. Tu, minha linguagem. Eu nem sei se és homem ou mulher. Que querida e complicada história misturaste tu em mim. E que sussurrante e serpenteante estrada é essa, que o teu pé toca tão levemente que mal consigo seguir-te nela. Disseram-me que eras velha, mas a tua boca encanta-me.
é o nosso... Muito bem, mais comentários, depois vamos Conversa! Eu tinha grande curiosidade em saber, já nos falaste de tu ir à Escócia por causa da Coates and Clark, Claro. mas depois o que é que te atraiu e te levou a Depois caí na Universidade de Glasgow. Sim. Opa, este meio dos clubes Burns foi muito intenso, depois tive que ir a este, àquele, àquele outro, se não fosse era uma falta de respeito, não é? Os gajos combatem-se com facas, pá, sobre a antiguidade dos clubes. Não, nós é que fomos o primeiro, não. Então tive que ir a todos, que é não. Fui a muitas cerimónias. Depois fiz os cursos da Universidade de Glasgow, onde convivi com a nata dos Burnsianos, Gerard Carutas, Ronan Brown, portanto convivi muito. Eles têm 2 grandes cursos. Um é um curso sobre legado, que também mete poesia, mas o outro é só sobre poesia, tradução e fiz esses 2. Isso também foi bom. Depois, a partir do momento em que se esboçou a questão do Burns Club, as reuniões da Federação dos Clubes são uma universidade também, porque reúne aquela malta toda, os gajos sabem isto, trás para a frente para trás, não é? E quando a gente diz, mas esse poema é muito complicado. O gajo começou a estudar isto com 4 anos, pá. Não tentes acompanhá-lo. Mas o convívio tem sido muito grande, pá. Este livro tem uma componente também da minha cultura, já depois da nossa convivência. Eu aderi muito àqueles ideais da maçonaria, liberdade, igualdade, fraternidade, e sou um maçom desse género convicto. Isso na Escócia abriu umas portas também, porque a Escócia é o país da maçonaria por excelência, em que a maçonaria é isso, porta aberta, bilhar, whisky... Não tem um caráter secreto. Nada, qual secreto? E eles reivindicam até lojas maçónicas do século XIV e XIII, 1120, século XII. E reivindicam com justeza, não é? Sabes que a documentação dessas épocas é muito giro, porque as lojas estão numeradas pela sua antiguidade. E eles deram o número 1 a uma loja de Edimburgo. É a capital, é a loja da St. Mary Chapel. Apareceu uns gajos, nós, 3 séculos antes, pá! Mas o 1 agora já está dado, como é que a gente vai fazer? Fica um 0! Então não se diz muito bom. Diz a Lodge, nothing. Que para eles não tem o sentido de nada negativo, estão vendo? Tem mesmo o sentido que os surrealistas e a física quântica lhes dão, não é? O 0 como... o absoluto, tudo é possível a partir daí. Então os gajos são lost nothing. O nothing, não o nada, como lost nothing. Essa malta faz cerimónias para me receber, que vem 200 gajos. É incrível, é incrível. E nós, a maçonaria portuguesa, de que eu faço parte, não tem relações oficiais, digamos assim, com a maçonaria escocesa, por causa de Inglaterra e não sei o quê. Os ingleses queriam que a gente lambesse o rabo ao Salazar nos anos 30, 40, estão a ver? Porque, não, os maçons têm que respeitar as leis da sociedade. Claro que nós chamámos o nosso irmão Zé Povinho e fez-lhes fazer um toma. Fomos expulsos da acreditação inglesa. E claro que os escoceses respeitam os ingleses, de certo modo. De modo que não temos sequer tratados oficiais. Mas a mim sempre me receberam. Portanto, esse lado maçónico, há muitas maçonarias. Mesmo sou levado a concordar que há uma maçonaria de grandes sacanas, não é? De clientelismo. A minha é essa, é libertária. E de facto os escoceses isso ajudou muito. Ao convívio e a mais ínfima aldeia.
vêm os gajos todos com os aventais e os parabéns a receber um Portuga, pá. A gente pensava que Também ajuda. estes gajos também gostam de enchidos. Vamos só fazer mais um comentário ou pergunta, porque eles vão fechar às 8 e também tens aí um líquidozinho para distribuir. Se quiserem beber um pinguinho, eu trouxe copos e para animar a... Sim, senhor, meus queridos amigos, pá. Tem mais alguma pergunta, comentário que gostassem de fazer ao Carlos? É que está aqui grande parte da minha vida. Faculdade de Arquitetura, o meu chefe de departamento, pá, sendo eu libertário, ele teve que aturar. O nosso querido Fernando teve na mesma cela em Caxias que eu, na Faculdade de Ciências. E o nosso Luís, pá, corremos o mundo também os dois juntos, pá. Só falta ir contigo para a Escócia. Encontramos na Escócia. Mas esta do Billy Kay foi o máximo. Pá, eu a falar com pá, se tu quiseres, escreves o prefácio. Mas que é uma coisa de Portugal? Pá, então a minha mulher é da Covilhã. E não sabias. Eu não. Falavam ali numa João, que eu pensava que era uma... Não sou eu. Não, mas é que a gaja vai à televisão defender a independência da Escócia. É pá, mas... Pode ser, sim. Não sei se eles têm lá em cima. inglês e num Scottish Também é. English perfeito, com uma convicção. Opa, João, mas quem é esse gajo? Afinal era uma gaja. A Maria João Cães. Maravilhosa. É das Marias João. Maria João Cães. Bom, quero-vos agradecer muito terem vindo, terem disposto. Obrigada. Levanta para a gente fazer uma festa. Luís,